que nos chama à reflexão. Nós estamos numa série de sermões, uma série de estudos bíblicos na carta de Filipenses, no capítulo 4, exclusivamente no versículo 8, onde o apóstolo Paulo recomenda 8 virtudes para que nós alimentemos a nossa mente. E hoje nós vamos ver a quarta dessas virtudes. Nós estamos falando sobre saúde mental. E às vezes nós imaginamos que saúde mental tem a ver com os psicólogos ou com a psicologia em si. E a gente já viu que saúde mental tem a ver com a nossa relação com Deus. Quanto melhor nos relacionamos com Deus, tanto melhor nossa mente estará segura e estaremos saudáveis no Senhor. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Filipenses 4. No versículo 8, falei que ao final dessa série, no mínimo Filipenses 4:8, você precisa ter decor, na ponta da língua. Né? As 8 virtudes. Nós estamos lendo em 2 versões, então você decora em casa. Tá? Talvez no próximo sermão nós façamos o exercício de decorarmos, falarmos decorado do texto. Né? Vamos lá? Na Nova Almeida Atualizada diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Na NVI, a tradução colocou o imperativo logo no início e diz assim: finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude ou algo de louvor. Isso deve ser o que habita o nosso pensamento. Vamos orar mais uma vez, pedindo que o Senhor nos conduza no meditar da palavra? Te louvamos, Senhor, porque nessa manhã o Senhor já nos deu a oportunidade de entendermos o centro do culto e da nossa vida, que é a santidade do Senhor, na pessoa de Cristo Jesus. Agora nós vamos meditar na Tua palavra e nós precisamos que o Senhor nos ajude. Nos ajude a entender ainda melhor, Deus, essa verdade eterna. Verdade essa, Senhor, que alimenta o nosso coração, que fortalece a nossa alma e que vem de Ti mesmo a nós. Fala conosco em Cristo Jesus. Amém. Nós vamos falar sobre esse quarto aspecto, essa quarta virtude que nós devemos colocar na nossa mente, que é a pureza. Paulo nos instrui a alimentarmos a mente com a pureza. Imagina você fazendo uma compra de 1 galão de água. Hoje a gente diminuiu muito isso, né? Mas teve um tempo que nós comprávamos galão de água. Imagina que você vai lá comprar um galão de água no mercado e por algum motivo você resolve ver a composição daquela água. Você fala: pastor, isso é simples, né? Aprendeu na escola, né? H2O. Mas nem sempre é só isso que está na composição. E você lê naquele rótulo 20 litros de água, sei lá, no rótulo assim, 99,9% de pureza, 0,01% de veneno. Você compraria? Você compraria? 0,01%. Tantinho assim, menos, talvez, dentro daquele galão de água. Perceba que a maioria de nós não compraria. Ou buscaria água em outra fonte, ou até mesmo gostaríamos de nos enganar tomando uma água que a gente não soubesse a fonte, mas pelo menos eu não li que há veneno ali. Mas quando nós somos informados de alguma impureza, geralmente, seja do nosso corpo, ou naquilo que vai nos alimentar, a gente tem uma dificuldade de se alimentar com aquilo, né? Foi um tempo, de uns anos para cá, se eu não me engano, é uma lei que os restaurantes, as cozinhas de restaurante precisam estar ali com um vidro para que você possa ver como eles manipulam os alimentos, né? É claro que muitos se adequaram a isso, mas se a gente fosse ver a cozinha da maioria dos lugares que a gente come, talvez a gente não comesse. Por quê? Porque nós também temos um entendimento que apenas
um pouquinho de sujeira, ou um pouquinho de veneno, ou uma mísera bactéria que é invisível aos nossos olhos, que precisa ser analisada por um microscópio super poderoso, já é o suficiente para nos causar um grande dano, quando não, nos matar. A gente entende isso. Mas há um problema. Porque existe uma outra área que é essencial para o nosso existir e com a qual a gente toma um pouco menos de cuidado, mas deveríamos tomar cuidado, que é a nossa mente. Às vezes nós negligenciamos a nossa mente. Todo o cuidado que nós temos com o nosso corpo, se a gente for dar uma olhada, isso aqui não pode comer, né? Porque isso daqui é perigoso. Eu lembro que eu fui ao médico um tempo atrás, eu tive, acho que é H. pylori é o nome, a dor no estômago lá, detectaram a bactéria. O médico falou, olha, isso aqui é salada que você come fora de casa. Eu falei, eu tinha certeza que salada fazia mal, era perigoso. Me causou um mal enorme. Parei de comer salada, né? Porque a gente tem que se cuidar, né, gente? Né? Mas o pior que é verdade, ele falou, olha, isso aqui é salada que às vezes nós comemos fora e ela é mal manipulada. Ela precisa ser bem limpa. Como eu não tenho certeza, eu prefiro me abster do risco, né? Mas nós temos todo esse cuidado. Só que outra área que é essencial, a gente não tem tanto cuidado assim, que é a nossa mente. Às vezes nós buscamos o veneno, nós buscamos o lixo, nós depositamos o olhar, nós colocamos para dentro da mente a sujeira. Como você tem alimentado a sua mente? Essa deveria ser uma preocupação importantíssima, porque se nós envenenarmos a nossa mente, tudo em nós adoecerá. Se você não estiver com a mente em um bom lugar, se a sua mente não estiver sã, você vai ter problemas alimentares, vai ter problemas de comportamento, vai ter problema no trabalho, vai ter problema na escola, vai ter problema para fazer exercício. Quando não, nós agimos, ou melhor, o nosso corpo faz aquilo que nós conhecemos como somatização. Aqueles problemas que são mentais começam a doer no corpo. A gente começa a sentir fraqueza, a gente começa a sentir tristeza e às vezes até adoece de verdade. A mente é um campo importante. Uma mente doente gera uma vida doente. Daí a importância de nós filtrarmos aquilo que nós temos alimentado, o nosso pensamento. Se você não compraria um galão de água com 0,01% de veneno ou de qualquer outra impureza, por que às vezes nós colocamos para dentro da nossa mente 99,9% de veneno, em vez da pureza? E eu quero falar com vocês hoje sobre essa virtude que Paulo nos traz, que é uma virtude muito séria. Não que as outras sejam menos sérias, e essa aqui ela trabalha em conjunto com as outras, que é a pureza. Paulo diz, tudo aquilo que é puro deve habitar a mente de vocês. Para a gente entender um pouco a etimologia da palavra, o termo grego traduzido por puro é hagnos, um adjetivo que também tem o significado de santo, daí nós falamos tanto sobre santidade de Deus, que você vai entender o porquê que esse termo vai remeter a Deus. Também o puro tem o sentido de isento de sensualidade, casto, recatado, respeitável, livre de faltas e erros, imaculado, limpo. Essa pureza aponta para o que é moralmente puro e livre das manchas desse mundo. Aquilo que é ritualmente apto para ser devotado a Deus e usado no serviço de Deus. Então, quando Paulo diz, olha, que a mente de vocês seja habitada por tudo aquilo que é puro, um dos aspectos que Paulo está querendo tratar é como nós nos portamos diante de Deus. Porque a pureza aqui no termo, ela também tem esse sentido ritual, não que venhamos a praticar rituais como no Antigo Testamento, mas é fato que nós vivemos a vida constantemente diante de Deus. Quando Paulo instrui, outro aspecto muito importante para nós entendermos o uso desse termo, é que quando Paulo instrui os irmãos filipenses a pensarem em tudo que é puro, Paulo está levando em consideração os antecedentes desses irmãos. Eles haviam se convertido do paganismo. Eram pessoas que viviam no mundo pagão, que tinham sentimentos, mentalidade, moral pagã e que agora estavam adentrando ao cristianismo. Além do mais, Paulo considera também o ambiente que os rodeava. E a constante tentação
que aqueles irmãos tinham na área da luxúria, da sexualidade, da sensualidade. Paulo não escreve sem um motivo muito forte para que aqueles irmãos guardem a mente com a pureza. Por isso, como antídoto contra o paganismo, contra a luxúria, eles são chamados a encher a mente daquilo que é santo. Eu não sei se você conseguiu perceber, mas o quanto esse conselho também serve para nós nos dias de hoje. Muitos de nós aqui nos convertemos no caminho. E quando nós chegamos à fé em Cristo, já tínhamos bebido muito veneno. Já tínhamos comido muita sujeira. Já tínhamos revirado muito lixo. E a nossa mente já estava entulhada de moscas, ratos, baratas. Quando não, nós já tínhamos um modelo de agir completamente envolto em toda a sujeira que nos cercava. Hoje, a moda pet está aumentando, né? Eu sou do tempo que era cachorro e gato, já aumentei. Lá em casa já deu uma aumentada, já diminuímos. Fomos para porquinho da Índia, tartaruga. Falei, não, só cachorro e gato. Tá bom. Mas esses dias eu vi que uma das modas que está crescendo, e que é cara, por sinal, são as pessoas criando porquinhos. Né? Eu imagino ele no lanche, mas as pessoas criando... eu sei que eu sou maldoso nessa área, né? Mas eu sei que quem cria também não vai comer. Eu tive uma galinha pet. Por 11 anos eu tive uma galinha. E quando ela morreu, a gente não comeu, tá? Até 11 anos, né? Pelo contrário, a gente chorou, ficou um tempo, tá? Mas hoje estão criando porquinhos. Perceba, não importa o quanto você lave, o quanto você cuide, o quanto você perfume ele. Se ele puder escapar e encontrar uma boa poça de lama, ele vai para lá. Ele vai para lá. É o instinto dele. Isso é o que ele é. Às vezes nós não percebemos que a gente é meio assim. A gente se alimenta da sujeira. E assim que abre uma porta e a gente vê aquela poça de lama, a gente se chafurda lá dentro. Então esse contexto que Paulo está trazendo essa palavra, ele é muito atual também e aplicável aos nossos dias. Porque assim como muitos daquela época eram constantemente tentados pela impureza sexual, hoje também nós temos a impureza sexual nos tentando por todos os lados. Abra a sua internet, vê as propagandas que vêm. Minha esposa joga um joguinho lá, né? Coisa de... não vou falar que é de idoso, é coisa para gente que quer manter a mente ativa. E ela me chamou a atenção, falou, olha a propaganda que vem no intervalo do joguinho. Estão em todos os lados, chamando os nossos olhos, chamando a nossa mente. Nós precisamos guardar a mente com a pureza de Cristo. Nesse sentido, a pureza deve ser uma normativa, não apenas para as nossas mentes, mas para os nossos relacionamentos interpessoais. Veja aquilo que Paulo diz a Timóteo na primeira carta, no capítulo 5, versículo 2, sobre a forma como devemos tratar. Por exemplo, diz assim, os homens, trate as mulheres mais velhas como mães, e as mais jovens como irmãs, com toda a pureza. Paulo sabia dessa importância e ele preocupava-se com a pureza, uma pureza que redunda em palavras e ações, em oposição com toda a sujeira, com toda a conversa tola, com toda a palavra frívola e obscena que nos cerca ao redor. Hoje você vê obscenidade em tudo, parece que a cultura se tornou uma cultura obscena. Aquilo que era oculto há anos atrás, hoje é exposto a olhos vistos. Isso para nós deve ser algo com que nós devemos nos preocupar. Porque uma mente adoecida pelas impurezas irá produzir impureza na sua vida. Diante disso, vamos refletir 3 verdades acerca de ter uma mente alimentada pela pureza. Você vai perceber que também nós temos mantido um padrão nas nossas meditações, mostrando que cada uma dessas virtudes apontam para Deus, que essas virtudes o mundo não pode produzir e que Cristo é a manifestação perfeita de cada uma dessas virtudes. Então, nessa mesma tônica, nós vamos caminhar com respeito à pureza.
Uma mente alimentada pela pureza precisa saber que Deus é santo e é a fonte de toda pureza. De onde emana essa pureza que o apóstolo Paulo nos chama a ter? Será que é uma pureza fruto de um aprimoramento moral humano ou daquilo que nós consigamos produzir por nós mesmos? De maneira alguma. Tudo em nós é caído. Nós fomos afetados de uma maneira terrível pela queda. A queda afetou os nossos sentimentos, as nossas afeições, as nossas percepções, os nossos gostos, os nossos prazeres, os nossos desejos. A queda afetou tudo em nós de maneira que nós somos incapazes de produzir a pureza. Então essa pureza que Paulo diz, ela é inerente à santidade de um Deus que é santo. Quando nós falamos tudo que é puro, não há outro lugar a olhar que não seja para Deus. Deus é a pureza perfeita, por assim dizer. Deus é santidade plena. Nele não há mancha alguma, nele não há falha alguma. Essa pureza, esse Hagnos, está relacionado diretamente àquilo que Deus é. E diga de passagem, dá origem a um outro termo grego, que só tira uma palavrinha aqui, troca, na verdade, um termo que é hagios, que tem a ver com, que significa santo, que tem um sentido fundamental de separação em relação ao mundo. Deus é totalmente separado. Nós vemos Deus na obra da criação, mas a criação não é Deus. Deus está para além da criação. A criação manifesta a perfeição daquele que o fez, mas ela também sofre os efeitos da queda. Aquele que a fez, continua santo e perfeito. Então, essa santidade é uma separação do mal, é uma separação da corrupção. O significado moral dessa palavra, hagios, santo, ou do hagnos, pureza, em todo o Novo Testamento ele expressa a concepção de completa separação para o serviço de Deus. Significa especialmente puro, num sentido cerimonial, livre das impurezas da carnalidade. Você lembra que na semana passada e retrasada, nós falamos novamente que nós vivemos diante de Deus em tudo? E que culto a Deus, embora esse seja um momento específico, em um lugar específico, respondendo a um chamado específico de Deus, para que o cultuemos no dia do Senhor, o nosso culto não se resume a esse momento. Esse momento ritual, ele é rico em sentido, ele é uma resposta dos santos a um Deus santo que o chama, mas nós vivemos constantemente diante de Deus. Tudo que nós fazemos, no trabalho, na casa, falei há pouco no momento de louvor, que é uma verdade maravilhosa e apavorante ao mesmo tempo, que é a verdade de que estamos diante de Deus em todos os momentos. É maravilhosa no sentido de segurança. Salmo 139, se eu subo aos céus, o Senhor está lá. Se eu vou no mais profundo abismo, o Senhor está lá também. Se eu pego as asas da alvorada, se a escuridão vem ao meu redor, nada disso me afasta da presença do Senhor. Porque Ele está lá, em todos os lugares. Porém, Ele também está lá quando nós não gostaríamos que Ele estivesse. Aquele lugar que você quer ir, ah, Deus, fica aí fora, hein? Não fica bem Deus estar num lugar desse, né? Mas não se engane, Ele está em todos os lugares. Eu lembro-me que, anos atrás, quando aconteceu aquela tragédia terrível, na Boate Kiss, morreram 200 e muitos jovens. Eu lembro que começou um questionamento, um burburinho, até mesmo nos crentes. Muito crente maldoso até, viu, irmãos? A gente vai falar isso aí. Ah, mas estava lá na boate, se estivesse na igreja, 15 dias depois caiu uma igreja, morreu o povo que estava na igreja. Não é isso. Por que não estava na presença de Deus? Eu escrevi um artigo sobre isso. Falei, Deus estava lá dentro da Boate Kiss. Não tem nenhum lugar que Ele não esteja. Não tem nenhum lugar que Ele não esteja. Até onde a gente não quer, Ele está lá. E isso é apavorante. Porque isso precisa tirar o sossego de pecarmos em paz. Porque nós somos chamados a viver em santidade. Paulo diz tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é santo, tudo aquilo que advém de Deus. É o que deve ocupar o pensamento de vocês.
Ainda nas versões da Vulgata, tanto a latina quanto a árabe, afirmam que a pureza refere-se ao que está de acordo com essa natureza santa de Deus, com a lei revelada por Deus nas Escrituras, que é a manifestação da vontade desse Deus. Como é que eu sei o que Deus quer, pastor? Olhando a lei de Deus, a palavra de Deus. É assim que eu alimento a minha mente de pureza, de santidade. Isso é o que Paulo quer que nós tenhamos na nossa mente. O padrão de pureza está ligado diretamente a Deus. E nós não devemos apenas pensar no que é puro e santo, mas nós devemos buscar vivermos de maneira pura e de maneira santa. E perceba que Deus nos faz uma convocação nesse sentido. No livro de Levítico, capítulo 20, no versículo 7, diz: portanto, santifiquem-se e sejam santos, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E ainda Pedro, versando sobre esse mesmo versículo, lá na sua primeira carta, no capítulo 1, no verso 16, diz: porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Perceba-se que Deus se coloca como padrão dessa santidade, como padrão dessa pureza. Ele não diz seja santo, porque lá no mundo, porque o pastor, porque o líder, porque o ministro disso ou daquilo. Ele diz seja santo, porque eu sou santo, eu não mudo, não há variação em mim. A santidade de Deus é perfeita e eterna. Então ele é o padrão, irmãos, que nós devemos olhar. Nós não teremos uma mente alimentada pela pureza se nós não conhecermos a pureza que vem da palavra de Deus. É na palavra de Deus que nós nos alimentamos. Daí a importância de você ler a Bíblia, de você não empreitar a sua fé para outro. Não empreitar o seu conhecimento para outro. Ah, pastor, eu gosto dos sermões, eu estou ouvindo os sermões. Os meus sermões são limitados diante daquilo que a palavra de Deus tem para você. Embora busque expor com fidelidade, eu jamais vou conseguir exaurir o sentido absoluto dessa palavra. Leia, conheça a Deus, não porque eu te contei sobre Ele, mas porque você se relaciona com Ele. Vá saber o que Ele pensa, o que Ele quer. Você não depende de mim, você não depende da igreja. Tudo aquilo que você precisa, o Senhor já deu. A palavra do Pai, na pessoa do Filho, com o auxílio do Espírito, para que você entenda. O Senhor se revelou a nós. Essa santidade de Deus não é uma santidade oculta. Você não precisa cavucar, escondido em algum lugar. Ele se revela a você. Eu gosto da palavra de Jeremias. Ele fala, olha, vocês vão passar a me buscar, a me procurar, e eu serei achado de vocês. Eu me colocarei diante de vocês. Eu me abrirei a vocês. Eu me revelarei. E Ele já tem feito isso graciosamente a vocês. Embora isso possa parecer moralismo, não é, irmãos. Não é moralismo. A gente precisa entender que o Evangelho estabelece um novo padrão de vida. Essa ideia de, não, eu me converti, mas continuo do mesmo jeito, é um engano. Não há ninguém que se converta e continue do mesmo jeito. Porque a conversão não significa mudança de endereço de onde eu ia, ou de onde eu não ia e passei a ir. Conversão não é deixar de vir na igreja e começar a vir na igreja. Conversão é ser transformado no seu coração, no seu interior, pelo Salvador Jesus, de uma maneira que você nunca mais voltará a ser a mesma pessoa. Você entende o que é isso? É algo muito mais profundo. Por isso nós precisamos, de per si, cada um de nós, buscar conhecer esse Deus. Não é moralismo. Um pensamento fixado na pessoa de Deus irá promover um estilo de vida diferente. Olha, se você é crente, você vai viver agora como descrente? Não, pastor, eu encontrei a luz. Onde você vive? Nas trevas? Espera aí, tem alguma coisa errada. Eu mudei o meu coração, ou melhor, Deus mudou o meu coração. Se Ele mudou o seu coração, agora já não bate mais do jeito que Ele batia. É preciso nutrir um estilo de vida santo. E isso não significa perfeição, tá? Outro detalhe que eu quero aqui desmistificar. O pastor é santo, mas é isso que o senhor quer? Não significa perfeição.
significa separação, consagração. Significa caminhar em uma direção diferente. Significa não mais caminhar nos mesmos caminhos. Se você estiver no caminho errado e tropeçar e cair, por mais que você se levante, você estará no caminho errado. Se você estiver no caminho certo e tropeçar e cair, ainda que as machucaduras sejam grandes, você continua no caminho certo. Chega machucado, mancando, ralado, mas aquele caminho continua sendo o caminho certo. O Senhor mudou o nosso caminho. O Senhor mudou a nossa estrada. O Senhor mudou a nossa vida. Tudo que é puro remete-se a esse Deus que é santo e redundará numa vida de santidade. Dr. J. Packer afirma que santidade é o hábito de ser de uma só mente com Deus, de acordo com o que as Escrituras descrevem como sendo a mente dele. É o hábito de concordar com o seu julgamento, odiando o que ele odeia, amando o que ele ama e comparando tudo nesse mundo com o padrão da sua palavra. Isso é santidade. Quando Paulo diz que o seu pensamento esteja em tudo aquilo que é puro, ele está dizendo que o seu pensamento esteja em Deus. Uma segunda verdade nós precisamos aprender com respeito a uma mente alimentada pela pureza, é que o mundo não vai conseguir promover essa verdadeira pureza. Não adianta você procurar no mundo. E quando eu falo mundo, às vezes nós imaginamos que mundo é simplesmente o pior lado da humanidade. Não é isso. Quando eu estou falando mundo, não estou falando só dos guetos, das drogas, dos vícios, da sexualidade barata. Você não vai encontrar isso em lugar nenhum do mundo. Nas melhores bibliotecas, nos melhores pensadores, nos melhores filósofos, porque a pureza desse mundo sempre será relativa. A pureza desse mundo sempre tem as suas grandes gotas de veneno. Eu não vou nem dizer 0,01%. Como nós já vimos, quando o apóstolo Paulo instrui aos filipenses a pensarem em tudo que é puro, ele leva em consideração a sua origem. Lembra que eu falei? Paulo escreve isso, eles vinham do paganismo. Paulo leva em consideração o ambiente que os rodeava e a constante tentação pela luxúria. Muito mais do que na época do apóstolo Paulo, nós temos tentações sexuais por todos os lados. São outdoors. Esses dias eu li no jornal. Jornal é site de internet. Acho que ninguém vai ler jornal, né? Jornal. Se bem que esses dias eu estava em São Paulo, passei numa banca, aquele cheiro de jornal. Falei, olha, fazia tempo que eu não sentia esse cheiro e ali ainda vendia jornal. Jornal, você lê ali os sites de notícia, que em Belo Horizonte uma empresa foi processada, porque eu não conheço como é Belo Horizonte, mas diz que tem um túnel que é o túnel mais movimentado ali de Belo Horizonte, que logo que você sai daquele túnel, as empresas colocam outdoors ali, né? E uma empresa de prostituição colocou um grande outdoor ali. E ela foi processada. Por quê? Porque os pais falam, são os nossos filhos, é o caminho da escola, está ali oferecendo gratuitamente. Você não vai achar no mundo pureza. De maneira alguma. Até porque o mundo já distorceu o que é pureza. Os argumentos da defesa daqueles que colocaram o outdoor. Mas é uma profissão como outra qualquer. Esse é o padrão do mundo. Então nós não vamos encontrar longe de Deus aquilo que só o Senhor pode nos dar. Não precisa ser um perito para perceber a degradação moral por todos os lados. E quando eu falo de degradação moral, vai para além da sexualidade, os padrões de conduta, a corrupção, o desamor, o descuido com a coisa pública, com a coisa privada e com tudo. Falei a semana retrasada. Hoje nós ficamos vendo as pessoas querendo inventar novas teologias, né? Teologia ecológica. Irmão, lê a Bíblia. A Bíblia já diz que nós somos colocados aqui para cuidar de toda a criação. Será que eu preciso ter uma teologia específica para dizer para você não jogar latinha de refrigerante no chão? Para não jogar papel de bala na rua? Para não tirar o sofá velho e colocar para entupir o bueiro e depois reclamar que tem enchente?
Será que precisa de uma teologia, de um livro, do compêndio teológico? Sendo que em um versículo o Senhor já disse para você o que era. Por isso que eu digo, vai ler, vai conhecer quem o Senhor é. Veja o que Ele tem para você. O mundo está recheado de coisas vis, de coisas ruins, de coisas sujas, de coisas obscenas por todos os lados. Muitos homens vivem em tal estado mental que mancham tudo aquilo em que eles pensam. Às vezes uma grande luta que nós vamos ter como cristãos depois da conversão é a busca da purificação da nossa mente de todo o lixo que já está entulhado lá. A mente cristã, ela se posa naquilo que é puro. E nós vamos lutar para conseguir buscar essa pureza nos nossos pensamentos, para que eles sejam limpos e esquadrinhados com a vontade de Deus, porque o mundo não vai fazer isso. Pelo contrário, o mundo vai dizer para você, segue assim. O mundo tem algumas frases bonitas, né? Fala assim, o importante é você ser feliz. Diga-se de passagem, é bonita e mentirosa, além de tudo. Porque a felicidade que o mundo te propõe, ela é no máximo momentânea. Ela é incapaz de produzir valores eternos. Ou então aquele pensamento, se não faz mal para ninguém, né? Que mal tem? É só para mim mesmo que eu estou fazendo mal. Nunca você faz mal só para você mesmo. Sabe por quê? Porque você alimenta sua mente com o lixo. Quem está do seu lado vai ter que espantar a mosca. Talvez você não pôr o lixo no colo dele, mas a mosca está voando ali. Uma hora ou outra uma baratinha escorre, quem tem medo de barata aí. Uma hora ou outra sai um rato correndo. Porque onde está o lixo, estão as pragas que são periféricas a esse lixo. É um engano a gente imaginar que vai colocar lixo para dentro da gente e que a gente é suficientemente capaz de segurar o lixo. Aquela mente está fervendo. Hora ou outra, gente, aquele lixo vai fermentar. Hora ou outra, alguém vai sentir o cheiro do chorume. Hora ou outra. Não dá para a gente se enganar, mas o mundo quer te enganar, dizendo, não, só para você mesmo, fica tranquilo. Mas não é assim. A pureza tem relação direta com aquilo que não se mistura. Mas será que nós temos conseguido manter a mente guiada apenas pelas verdades eternas de Deus? Ou será que às vezes também não temos sucumbido à tentação de misturarmos os conceitos da palavra com os conceitos do mundo? Perdoe. Ah, pastor, mas perdoar é difícil, aquela pessoa não merece perdão. Quem merece? Ninguém de nós merece. Perdão é sempre um ato de graça e misericórdia, irmãos. Perdão nunca é um ato de... Ele não é um ato de justiça no sentido de que nós somos defendidos e merecemos perdão. Ele é um ato de justiça no sentido de que aquele que é ofendido resolve abrir mão do resultado da ofensa. Eu te perdoo, independente do que você fez. Nós somos chamados, irmãos, a pensar dessa forma. Essa pureza, ela não pode ser misturada com os conceitos mundanos. Por isso, um pensamento puro está ligado àquilo que não é misturado com elementos mundanos. Diga-se de passagem, elementos mundanos no culto. A gente às vezes traz tanta coisa que não é de Deus para o culto. E olha só, nós não precisamos ter um culto do Antigo Testamento. Diga-se de passagem, o Senhor já condenou, já acabou. Nós tivemos uma série de Hebreus, 37 sermões sobre isso. Você não precisa e não deve, e é pecado, e é heresia, é um erro grave, é uma invalidação do sacrifício de Cristo. Você trazer aqui um cordeiro para matar de novo, passar sangue na verga, você não precisa mais nada disso. O cordeiro já foi morto, nós já fomos abolidos dessas leis rituais e cerimoniais. Mas isso não significa que nós não tenhamos padrão de decência, de cultura, de decência no culto de hoje. Nós não temos padrão. Não é porque todo mundo faz que a gente tem que fazer. Nós já temos um culto contemporâneo. Pastor, a gente precisa atualizar. Você tem a Bíblia em português, que é mais atual que isso. Você tem ela em português, em alguns aplicativos, você aperta o play e lê para você. É atualizar e folgado. Tranquilo. O problema é que muitas vezes, quando nós estamos falando em atualizar, nós estamos falando em trazer elementos que não são de Deus para as coisas de Deus. A pureza é aquilo que não tem mistura. É aquilo que é somente de Deus. Por isso nós devemos
limpar a nossa mente de tudo aquilo que possa rebaixar a nossa alma ao padrão do mundo. Hoje o mundo oferece uma infinidade de estímulos que não têm relação com a pureza de Deus. Desde as músicas, ouve as músicas, irmãos. Eu tenho saudade de quando você tinha que virar o disco para trás para ouvir as coisas ruins. Quem é dessa época mais antiga vai lembrar. Pegava os discos da Xuxa, ficava tentando ler Coca-Cola, ao contrário. Eu tenho saudade quando o diabo estava escondido atrás. Você tinha que... E é tudo mentira, tudo bobeira isso aí, tá? Questão semântica, fala, tudo enrolado. Você acha que o diabo vai enganar alguém ouvindo disco para trás da Xuxa? Ele tem estratégias piores. Hoje você pega qualquer letra das músicas. Galera aí que gosta de ouvir o sertanejo universitário. Eu não gosto de sertanejo. Peço para Deus que eles saiam dessa faculdade urgentemente, que eles estão impregnados lá, reprova todo ano. Para prestar atenção nas letras que estão sendo cantadas. Nos valores que estão sendo propagados. Funk eu não vou nem dizer porque não é música. É um barulho insano e sujo. Para ouvir o que está sendo dito. Agora tome cuidado, porque seus filhos sabem. Eles estão ouvindo. Eles estão ouvindo na escola. Eles estão ouvindo lá no Spotify, no YouTube. Olha as músicas. Olha a arte. Aquilo que se chama de arte. Aquilo que as pessoas têm colocado dentro dos museus para mostrar para as crianças. Olha isso. Olha as redes sociais. Aquilo que está expresso, estampado, a olhos vistos. O mundo hoje tem uma infinidade de estímulos pecaminosos. É por isso que o Salvador Jesus já nos afirma que nós precisamos cuidar disso. Lá no Sermão do Monte, Jesus diz, os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. E olha a conclusão que Jesus chega disso. Jesus, falando disso. Portanto, fala o que é o olho, a luz. Se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Se aquilo do que você alimenta a sua alma é lixo, que lixão, que lixeira, que sujeira vai ser. Guardar o nosso pensamento e cultivar aquilo que vem de Deus não é apenas um simples exercício de controle pessoal, como um objetivo de saúde emocional. Não é isso, irmãos. Trata-se de uma busca por santidade. Trata-se de um estilo de adoração diária. Terceira verdade. Cristo é a manifestação perfeita da pureza e da santidade de Deus. Você não vai encontrar fonte de santidade em outro lugar que não em Deus. O mundo não vai te oferecer isso. Mas nós olhamos para Cristo e vemos a manifestação perfeita da santidade de Deus. Jesus é essa manifestação perfeita de um homem que vive em pureza, em santidade diante do Pai. Jesus viveu assim. Paulo afirma que ele foi obediente em tudo, Filipenses 2:8, e isso está em concordância com a verdade que nos é revelada pelo autor de Hebreus, dizendo que ele é a expressão exata do ser de Deus. Hebreus 1, versículo 3. Então Jesus é o homem que viveu em plena santidade, que obedeceu à lei de Deus. Então ele olhou para Deus e obedeceu à lei do Pai. E ele mesmo em si é a expressão exata desse ser. E somando essas duas verdades, nós vemos o resultado disso declarado de novo pelo autor de Hebreus, no capítulo 4, versículo 15, quando ele diz, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus também foi tentado. Pelo menos 3 grandes tentações nós conhecemos.
O Espírito Santo do Senhor levou Jesus no deserto para ser tentado depois de 40 dias de jejum. Transforma a pedra em pão. Mostra o seu poder. Pula do pináculo do templo. Mostra que você é filho de Deus. Os anjos vão vir. Você imagina a cena? Os anjos vão vir te buscar. Aquela cena meio de Senhor dos Anéis, né? Pulando do buraco. Aquelas águias vindo buscar, levantando ali. Faz isso, todo mundo vai olhar e vai dizer que você é poderoso. Olha os reinos da terra. Todas essas riquezas. Tudo vai ser seu. Se você me adorar, diz o diabo. Que é mentiroso. Que foi falar com quem fez todas as coisas. Mas Jesus diz: a minha relação é com Deus. O meu alimento é Ele. Não vou tentá-lo. A minha adoração é ao meu Deus. Afasta Satanás. Sai daqui. Ele foi tentado como nós, irmãos. Mas ele não pecou. Perceba a pureza e a santidade manifestadas na ação e na pessoa do Cristo de Deus. Ele obedeceu e mesmo sendo tentado em tudo como nós somos, ele não pecou. A sua atitude manifesta essa santidade. Mesmo vivendo em um mundo de pecado, sendo tentado em todas as coisas, ele não foi influenciado pelo mundo, ele não foi influenciado pelo pecado, ele não se misturou, ele não sucumbiu aos padrões da sua época, ele não teve a sua mente inundada da sujeira desse mundo. O teólogo alemão Jürgen Moltmann, ele afirma que Jesus é a manifestação perfeita de um homem que viveu na completa dependência do Espírito Santo de Deus. Você quer saber o que é depender do Espírito Santo de Deus? Olhe para Jesus. Você quer saber o que é pureza? Olhe para Jesus. Você quer saber o que é santidade? Olhe para Jesus. Novamente o Dr. J. Packer afirma que um homem santo se esforçará por ser como o Senhor Jesus Cristo. Ele não somente viverá uma vida de fé nele e dele receberá paz, força para viver o dia a dia, mas também trabalhará para ter a mente de Cristo e ser conforme a imagem de Cristo. O seu objetivo em relação às outras pessoas será o de andar ao lado delas, perdoá-las, ser generoso, caminhar em amor, ser manso, humilde. Ele guardará no coração as palavras do apóstolo João, 1 de João 2,6. Aquele que diz que permanece nele, em Jesus, esse deve também andar assim como ele andou. Você entende que não é padrão de moralismo? Ora, se Cristo habita a minha mente, se eu olho para Ele, se Ele transformou a minha vida, é lógico que o meu viver agora é diferente. Seria ilógico se fosse o contrário. Assim, irmãos, a pureza de pensamento e de propósitos centradas em Cristo é condição preliminar, indispensável para a nossa pureza nas palavras, na ação, em oposição a todo e qualquer tipo de prostituição e todo e qualquer tipo de impureza e cobiça que o mundo nos ofereça. Em oposição a tudo aquilo que a Bíblia diz que o mundo faz e que não deve nem ser mencionado no meio do povo de Deus. Olhar para Cristo e viver como Cristo. Uma mente sã, centrada, é uma mente em Cristo. Ao bem da verdade, todo cristão já tem a mente de Cristo. Paulo diz isso, 1 Coríntios 2,16, nós temos a mente de Cristo. Ele até faz isso como uma resposta a uma pergunta, ele fala, quem conheceu a mente do Senhor? Quem entende? Tem aquela musiquinha, né, que ela é até bonitinha, mas ela é infame, né? Diz que ninguém explica a Deus. O próprio Deus se explica nas Escrituras, ele mostra, ele se revela. Nós temos a mente de Cristo. Quando a palavra entre nós... Irmão, você entende o que é isso?
Nós somos capacitados pelo poder do Espírito Santo de Deus a pensarmos como o Senhor pensava. Pastor, isso é impossível. Não é. Se o fosse, Paulo não falava que vocês têm que ter o mesmo sentimento. Um cristão pensa como Jesus, que em tudo buscou agradar o Pai. Dessa forma, a pureza está associada a tudo que vem de Cristo e que se distingue do mal, seja ele proveniente da carne, do mundo ou do diabo. Para a gente terminar, meus irmãos, quando algum pensamento estiver rodando nossa cabeça, disputando espaço ali na nossa mente, a gente precisa avaliar. Paulo diz que somos chamados a conferir coisas espirituais com coisas espirituais. Então você vai pegar aquele pensamento, sabe aquele que faz isso aqui, eu quero matar aquela pessoa. Você olha para ela, sorri, mas aqui assim, você está pensando em 1 milhão de maneiras. Você pega esse pensamento e fala assim, vamos conferir com aquilo que a palavra diz? Se o teu inimigo tiver fome, dá comida. Se ele tiver sede, dá bebida. Se ele roubar uma roupa, dá a capa. Se ele obrigar a andar 1 milha, vai 2. Fazendo isso, ele verá que a sua vida é diferente. É isso que significa amontoar a brasa viva na cabeça, tá? Não é queimar o outro, não. Vou fazer o bem para ele, que é para Deus derreter ele. Não é isso que está dizendo o texto. Faça isso e você brilhará como um luzeiro. Nós somos chamados a conferir. Será que esse meu pensamento seria aprovado por Deus? Será que aquilo que eu penso com respeito a essa situação, a esse trabalho, a esse comércio, a essa pessoa, a maneira como lido com dinheiro, a maneira como eu penso sobre riquezas, será que isso confere, é aprovado por Deus? Porque às vezes a gente fica correndo igual louco nesse mundo para buscar coisas que Deus não aprova. Será que esse tipo de pensamento se parece com Cristo? Olha para Cristo, irmãos, Ele é o padrão. O padrão não é o coach que fica na televisão ganhando dinheiro com a sua falta de sabedoria. Porque o coach ganha dinheiro com isso. Desculpe a má palavra. Ele ganha dinheiro com a tristeza dos tontos, dos incautos, daqueles que preferem empreitar para ele o pensamento do que olhar para Cristo, olhar para o Deus Criador que nos colocou aqui para trabalhar, aquele que pode de fato nos enriquecer na medida que Ele quer e nos fazer entender o que é riqueza, que não tem a ver com dinheiro. Tem gente que tem muito dinheiro, é pobre. Já falei para vocês aqui que a frase que mais me impactou na morte do Michael Jackson, quando foram perguntar para um dos que tinham sido pastores dele, ele falou assim, Michael Jackson era tão pobre, caixão de ouro, tá? Quem viu lá, ele era tão pobre, que a única coisa que ele tinha era dinheiro. Ele não tinha mais nada. Ele já não tinha família, ele já não tinha amigos, a fé havia se perdido. Era um homem que a única coisa que tinha era metal, era papel, era números. Riqueza não tem a ver com dinheiro. Tem gente que é extremamente pobre e absurdamente rico, satisfeito no Senhor ao último nível. Falando nisso, as mulheres vão ler o livro sobre satisfação, o segredo do contentamento. Se você quer aprender sobre contentamento, fala com a gente. Será que as atitudes que vão derivar dos meus pensamentos, elas vão promover a glória de Deus? Caso a resposta seja não, esse pensamento não deve estar na minha cabeça. Mais uma vez, o Dr. Packer, eu citei bastante o Dr. Packer, ele tem um livro excelente sobre a santidade. Esse aqui em específico eu peguei no site do Monergismo, mas ele tem a Descoberta da Santidade, de J. Packer. Leia esse livro fantástico. Dr. Packer afirma o seguinte, um homem santo se esforçará para evitar cada pecado conhecido e guardar cada mandamento revelado.
a inclinação de sua mente será decisivamente direcionada para Deus. O desejo do seu coração será o de fazer a vontade do Pai. Ele temerá muito mais a desaprovação divina do que a do mundo e terá o mesmo sentimento que Paulo teve quando disse: porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Pureza. De uma forma prática, segue algumas dicas importantes de como guardarmos a mente na nossa pureza, na pureza de Deus. Primeiro, pense em tudo que é puro na sua vida moral. Diga não a qualquer pensamento, sentimento, desejo ou ação imoral que se aproxime de sua mente. Ore ao Senhor, pedindo pureza moral, seja na vida sexual, na vida familiar, na vida financeira, seja como alvo, tenha como alvo a pureza de Cristo em sua vida moral. Não é moralismo, é novo nascimento. Segundo, pense em tudo que é puro na sua vida relacional, nos seus relacionamentos. Alinhe os seus relacionamentos com a pureza de Cristo. Não seja altivo. Não seja soberbo, não seja egoísta, não retribua mal por mal, seja educado com os de fora e ainda mais educado e cuidadoso com os de perto, especialmente com os da sua família. Tenha como alvo a pureza de Cristo em seus relacionamentos. Caso a gente fala de pureza, como é que a gente vai fazer isso no dia a dia? Faz assim. Terceiro, pense em tudo que é puro na sua vida volitiva, nas suas vontades, nos seus desejos. Os desejos e vontades são a base motivacional para muito do que buscamos realizar. Você faz o que você faz porque você quer o que você quer. Porque você gosta do que você gosta. Porque você busca o que você busca. A gente não vê os desejos assim, né? Eles são a mola, eles nos impulsionam. Que o nosso desejo seja Cristo e as coisas de Cristo. Que a nossa vida seja próxima dele, para conhecê-lo mais e viver os seus ensinamentos. Tenha como alvo a pureza do Salvador Jesus na sua vida. Avalie seus pensamentos. Busque a santidade de Deus. Pratique a santidade no dia a dia. Filtre o que você consome. E olhe para o Salvador. Lembre-se, um homem santo encherá sua mente com coisas espirituais. Tentará se concentrar inteiramente nas coisas que são do alto, não se apegando às coisas desse mundo. Ele buscará viver como alguém cujos tesouros estão no céu e cuja permanência nessa terra é vista apenas como a de um peregrino que viaja para a sua casa. Sua maior fonte de prazer está na comunhão com Deus, por meio da oração, da leitura da palavra e da reunião do seu povo. Ele dará valor a cada coisa, lugar e relacionamento, uma vez que esses fatores trazem ele para mais perto de Deus. Que a pureza de Cristo, irmãos, encha as nossas mentes. Que a pureza de Cristo transforme os nossos pensamentos. Que a pureza de Cristo nos alinhe à vontade com a vontade de Deus, para que Ele seja glorificado em nós, para que nós desfrutemos da paz que excede todo entendimento e vivamos na presença do Deus da paz. No nome do Salvador, amém? Feche seus olhos, quero orar com você. Te louvamos, Senhor, pela sua boa mão. Te louvamos pela tua palavra, Senhor. Nos ajuda a viver de acordo com ela. Ajuda, Senhor, a alinharmos os nossos pensamentos, as nossas vontades, com tudo aquilo que está revelado na tua verdade, Senhor. Ajuda-nos a tirar o lixo do coração, da mente. Ajuda-nos, Senhor, a espantar as pragas que nos rodeiam. Ajuda-nos a guardar os nossos olhos. Ajuda-nos, Senhor, para que o nosso interior não se torne em escuridão. Que o teu Espírito que em nós habita nos conduza a toda a pureza que há em Cristo Jesus. No nome de quem nós oramos. Amém. Nós estamos terminando esse momento de culto.